falar contigo nesta noite. Nós servimos um Deus que fala, nós servimos um Deus vivo. E quando nós viemos à igreja, é porque nós queremos ouvir Deus falar conosco. E Ele já falou, através da sua palavra lida, através dos hinos cantados, e vai continuar falando através da sua palavra. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Do versículo 1 a seguir, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, e dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde mais pequeno até os maiores, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém. Pode sentar. Uma leitura um tanto extensa, irmãos, mas hoje o Senhor Deus colocou no meu coração um assunto que tem falado fortemente comigo nos últimos dias. Eu diria, se fosse usar um tema, seria um check-up da fé. Eu quero dizer assim, fazer uma revisão da sua fé. Eu quero convidar todos que estão aqui nesta noite, indistintamente, todos que adentraram aqui, faça você uma revisão da sua fé. Como está você diante de Deus? Eu, primeiramente, tenho que fazer isso. Eu tenho que rever. Foi falado hoje muito aqui de enfermidades, de doenças. E a doença, ela vem em crente, em quem não é crente. Parece que no crente vem um pouco mais ainda, que é para a gente se chegar mais ao Senhor. Eu já tive até notando, parece que os crentes doentes são mais crentes.
Parece que tem a vida mais ali. Eu fico até preocupado, porque eu sou um tanto são. Gente, será que eu não sou crente? Porque Deus tem me dado muita saúde, graças a Deus. Não para glória, mas Deus tem me dado muita saúde. E eu louvo a Deus por isso. Que até o que eu quero falar nesta noite, eu não sirvo de base, porque eu não tenho o costume de fazer check-up, de fazer um check-up da saúde. Mas os médicos aconselham, e o correto é, de vez em quando, você fazer uma revisão da sua saúde, fazer um check-up. É assim que os médicos, vocês são da área da saúde, sabe que os médicos aconselham isso. E toda pessoa de são juízo e boa consciência sabe que deve revisar a sua saúde de quando em quando. Mas o missionário Gunaving morreu aos 50 e poucos anos, muito doente, com asfixia também, sem força de falar. Morreu muito jovem, mas homem muito crente. E a doença, ela vem para qualquer um. Mas o check-up, quando alguém vai fazer um check-up para ver o que está sentindo, existe. Eu não entendo muito de saúde, mas eu já vi falar do falso positivo. O falso positivo é quando você faz um exame e esse exame acusa algo. E você até fica assustado de algo que esse exame acusou. Aí você volta a refazer novos exames para ver se realmente é aquilo. E aí não dá aquilo que acusou. É chamado de falso positivo. Existe até no campo da gravidez. A mulher desconfia que está grávida, acha que está grávida, vai na farmácia, faz um exame, dá positivo, depois faz de novo. Não deu, era uma impressão, tal. É o falso positivo. E eu quero trazer isso para a nossa área espiritual. Irmãos, é muito profundo. A parte espiritual, irmãos, é muito mais profundo do que o que nós imaginamos. O irmão Leó acabou de dar testemunho aqui. O Senhor visitando poderosamente. O Senhor, Ele age na nossa vida, irmãos. Nós estamos aqui. Eu sempre gosto de frisar isso para os irmãos poderem entender. A fé, ela é abstrata. Não se toca na fé. Deus, Ele é abstrato, a não ser que haja teofania, se Ele se materializando. Mas nós estamos adorando um Deus todo-poderoso, é o soberano, que está sentado nos céus e tem o controle de tudo. Tudo está nas suas mãos. Cada um que está aqui, você que está aqui, você é uma peça no plano de Deus de salvação. Você faz parte de tudo. A Terra hoje, o último censo, é 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. E todas essas pessoas estão catalogadas no livro de Deus. Ele conhece cada um e cada fio do seu cabelo. Ele te conhece a fundo, a fundo. E todas essas pessoas têm 2 destinos só: céu ou inferno. Então saiba você que está aqui nessa noite, que você tem um desses 2 lugares para ir: ou céu ou inferno. Porque nós somos eternos. Nós somos eternos. Com Deus ou sem Deus, somos eternos. Então nós temos 2 finais à nossa espera, para esses 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. E como eu vou definir a minha eternidade? Eu vou definir quando eu estou preenchendo esta lacuna de quando eu nasci até quando eu morrer aqui na Terra. É onde eu faço, é a minha plataforma para definir o meu destino final. E a igreja de Deus, ela tem essa missão de anunciar o Evangelho, como nós estamos fazendo aqui, cantando hino, adorando a Deus. Porém, irmãos, tem havido ultimamente uma miscelânea muito grande no meio da igreja de Deus, e muitas pessoas que ainda não servem ao Senhor ficam impedidos de servir por causa da indefinição da igreja de Deus. Aí é onde eu quero chamar a preciosa atenção dos irmãos. A cidade de Samaria era uma cidade dos judeus não ortodoxos. Os judeus que foram feitos judeus com a mistura de gente, lá quando o reino foi dividido lá atrás. Então Samaria foi feita uma cidade dos judeus com mestiço, digamos assim. E os judeus ortodoxos não consideravam os samaritanos como judeus, e eram que inimigos de lá. Mas no início da igreja, Filipe,
quando morreu Estevão, os apóstolos ficaram em Jerusalém e Filipe desceu para Samaria para pregar o evangelho lá em Samaria. E lá em Samaria, ele começou a pregar o evangelho, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que o tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aonde Jesus chega, irmãos, há uma grande alegria. O coração do cristão que serve ao Senhor de verdade, ele é um coração alegre. Ele não tem tristeza. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu quero dizer. E lá nessa cidade de Filipe, tinha um senhor por nome de Simão. E esse Simão, ele era feiticeiro, mágico, iludindo o povo. E o povo tinha ele como um grande personagem. E todo mundo respeitava ele ali. É um grande homem. A grande virtude de Deus, diziam, está em Simão. E Simão era muito respeitado lá em Samaria. Só que quando Filipe chegou pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, muitos sinais eram feitos e o Senhor se manifestava no meio da igreja, e a igreja foi crescendo, e até o Simão se converteu. E o Simão se converteu e começou. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus, se batizava, creu até o próprio Simão. Creu até o próprio Simão. E sendo batizado, Simão também foi batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. O Simão aceitou, levantou a mão, veio lá na frente, Filipe orou por ele, o Simão ficou crente. Fez discipulado, batizou o Simão. E o Simão continuava no meio da igreja, mas sem se converter. Eu falei convertido não, ele veio à frente, mas não se converteu. O Simão veio à frente, Filipe orou por ele, ele decidiu. Só que ele acompanhava Filipe, mas atônito, tudo aquilo que estava acontecendo ali, ele não tinha sido transformado ainda. Ele não tinha sido transformado. E quando ele viu os apóstolos que estavam em Jerusalém, sabendo que a igreja em Filipe estava a todo vapor, em Samaria estava a todo vapor, e Filipe pregando, desceu para lá Pedro e João. Os apóstolos foram ajudar Filipe, fazer uma visita para Filipe. E quando chegou lá em Samaria, começaram os apóstolos e Filipe, aí começaram a orar pelos irmãos, e o Espírito Santo descendo sobre os irmãos, aquela coisa mais linda. O Simão pegou e falou, chamou Pedro de um lado e falou: olha, eu vou te dar dinheiro para você pedir para Deus me dar esse Espírito também, para quando eu pôr a mão nos outros, os outros também receber o Espírito Santo. Pedro falou para ele assim, aleluia. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O que eu quero dizer para os irmãos é que hoje há uma ambiguidade nos cristãos, uma mudança de comportamento, e nós queremos às vezes estamos na igreja e não estamos de todo convertido para servir ao Senhor. Lembrando que lá no final tem 2 lugares para nós chegar. 2 lugares para chegar. Se nessa minha trajetória de cristão eu não levar uma vida condizente com as Santas Escrituras, eu não vou chegar no céu. Eu vou passar como cristão, vou estar como cristão, eu posso cumprir os rituais da igreja, posso cumprir os rituais, eu posso cumprir as formalidades da igreja, tudo, inclusive ser batizado, participar da Santa Ceia. Mas se eu não tiver de todo convertido, eu não vou chegar lá no final, no céu. Eu vou chegar no final no inferno, mesmo estando numa vida dentro da igreja. E o que eu chamo a atenção dos irmãos nessa noite é para fazer um check-up da sua fé. Aleluia, glória a Deus. Faça uma revisão da sua fé, porque, irmãos, é assustador.
Hoje eu estava até ouvindo alguém dizendo, se tem tanto divórcio hoje dentro da igreja quanto fora. Antigamente não era assim. Antigamente não era assim. Dentro da igreja não se via falar. Mas hoje tem tanto divórcio de casais crentes. Casais que estão na igreja, que estão na ativa. Tem tanto divórcio quanto fora. Tem muito mau exemplo de cristão que está na ativa, na vida de cristão, dando um mau exemplo do que a mesma coisa dos que estão fora. Então não está havendo muita diferença. E hoje se quer materializar muito a fé. A fé ela é abstrata, porém ela é real. Ela é real. A Bíblia diz: aquele que tiver a fé como um grão de mostarda, dirá esse monte: o monte sai daqui e precipita-te no mar, e ele vai. A fé como um grão de mostarda. Eu sempre repito, não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, que sendo a menor semente de todas as hortaliças, se torna a maior árvore de todas as hortaliças. Não sei se alguém aqui conhece mostarda. A semente da mostarda é um chumbinho, pequenininho. Só que o pé de mostarda fica desse tamanho, grandão. A fé ela é evolutiva. Você tem que ter a sua fé. Você nunca pode perder a fé. Você pode perder tudo, pode perder a saúde, pode perder o emprego, pode perder tudo, mas não perca a fé. Aleluia. E a fé ela é evolutiva. No momento você age, a fé te impulsiona. Quem tiver fé como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. Mas hoje se quer materializar o sagrado. Hoje querem materializar o sagrado, irmão. Eu fico assim, perplexo, pasmo, diante de tanta materialização do sagrado. Alguém quer fazer alguma coisa que intermedie o acesso a Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, deixando livre o acesso. Você tem acesso com o Pai. Nós não precisamos de nenhum outro mediador. A Bíblia diz que nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. Mas muito hoje, irmãos, muitos hoje querem materializar a fé. Tem que haver alguma coisa que tocar para que aquilo seja. É o sincretismo religioso que está entrando no meio da igreja. Uma mistura de religiões, uma mistura de pontos de vista, como o sincretismo religioso reza, que nenhuma religião está certa, tem que pegar de tudo um pouco para que chegue lá no céu. Nós temos aqui a bússola, nós temos aqui o nosso guia, nós temos aqui por onde regermos. Agora, existe uma ilusão muito grande de pessoas que vêm pregar o Evangelho e começam a querer fazer as pessoas ver uma coisa que não é aquilo. Nós temos que ser real. Nós temos que ser real, irmão. Jamais nós podemos dizer que Jesus está falando isso sem Jesus estar falando, que Deus está mandando dizer isso sem Deus estar mandando falar. Isso é um absurdo dos absurdos. Mas infelizmente quase todo mundo hoje gosta de ouvir isso. Deus está mandando falar para você que aquela nuvem negra que está sobre a sua casa vai passar. Deus está mandando falar que aquele laço que Ele estava armado para você, Deus desfez aquele laço. Você, oh glória a Deus, aleluia. E Ele desfaz os laços mesmo, né, irmão Leó? Ele é o nosso ajudador. Ele disse: não temas, eu sou o seu ajudador. Então Ele é o nosso ajudador. Mas hoje o povo quer ver isso, irmãos. Mas Evangelho, como sempre eu digo, Evangelho é cruz, Evangelho é sofrimento, Evangelho te garante a vida eterna. Aqui nesse mundo o Evangelho não te oferece carro novo nem apartamento novo. Não, não, em absoluto. Com Deus não se faz barganha, como o Simão queria fazer. Simão queria fazer negócio com Deus. Me paga, eu te pago para você me dar o dom. Com Deus não se faz barganha, irmãos. Você dá isso para Deus que Ele vai te dar dois. Você traz aqui tanto, levanta aqui R$100, você vai dar R$100, dá tudo que Deus vai te dar de volta. Tem gente que dá até a carteira fechada. Lá em Curitiba, no Paraná, agora, conversando com meu filho esses dias, um rapaz numa pendenga danada, e o pastor fez uma campanha lá e ele deu o carro dele. Deu o carro dele para a igreja, e depois ele ficou sem poder trabalhar,
perdeu o serviço, ficou endividado, se enrolou tudo. Mas, rapaz, vá buscar o teu carro, mas eu dei agora, vá buscar seu. Então, é umas coisas que é feita impensadamente, e muita gente anda por esse caminho, entra por esse caminho, a barganha com Deus, achando que as coisas de Deus se faz com barganha. Escambo, irmãos, é coisa do passado. Escambo não existe no Evangelho. O Evangelho te promete o céu, aleluia, glória a Deus. Mas para você chegar lá, você tem que fazer um check-up da sua fé. Então eu peço que nessa noite cada um faça um check-up, e cuidado com o falso positivo. Cuidado com o falso positivo, porque às vezes eu posso fazer um check-up e acontecer de aparecer o falso positivo. Tem um produto que eles passam lá que aí vê melhor, não é? Um reagente lá que chama, quando faz o exame, tem um negócio que passa que vê melhor. Contraste, né? Um corante passa para que apareça melhor, que realmente apareça a realidade. Então, quando você fizer uma análise, você que não anda de acordo com a palavra de Deus, e vai fazer um check-up da tua fé hoje, faça um check-up da tua fé, e aí aparenta, não, você está certo, assim mesmo igual você tá bom assim, andando desse jeito, vestindo desse jeito, tá bom assim, se comportando desse jeito, tá bom assim. Cuidado com o falso positivo. Pode não estar sendo a realidade do incômodo, a realidade da sua fé. É como um check-up de uma doença. Então, Deus colocou isso no meu coração nesta noite. E na leitura oficial, o nosso presbítero, irmão Marcos, ele leu: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, aleluia, glória a Deus, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a tua terra, aleluia. É condicional, irmãos, é condicional. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Você não precisa fazer nada para ser salvo, não precisa fazer nada. Jesus já fez, ele pagou o preço, e não é preço de sangue como alguém usa dizer. Ele pagou com o sangue, não é com preço de sangue. Ele pagou com o sangue dele. Então, nós já fomos comprados e pagos na cruz do Calvário. Mas a minha vida de cristão, ela é condicional. É se, foi o que o irmão leu. Se esse povo que chama pelo nome, se humilhar, se buscar a minha face, se me buscar de todo o teu coração, então eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Então, nesta noite, eu convido a você a fazer uma análise da sua situação espiritual, e cuidado com o falso positivo, para que você detecte se você realmente está no caminho do Senhor. Eu tenho feito, e a gente precisa fazer isso cada dia. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Porque, irmãos, é tanta informação errada que as pessoas que vão aceitando Jesus hoje, e até crentes antigos, começam a absorver tantas informações erradas, que aí ele fica na dúvida. Será? Mas a Bíblia está aqui. A Bíblia foi escrita num período de 1700 anos, por mais de 40 autores, e ela nunca é ultrapassada. Ela se completa, ela mesma se responde. Então você pode ir de Gênesis a Apocalipse. O que era pecado lá no Éden é pecado hoje. O que era errado lá no passado é errado hoje. O pecado ele não muda. Deus também não muda. O que era pecado é o pecado que... Não, o jovem pode fazer isso que é jovem. Não, jovem é assim mesmo, nada. Jovem, criança, adolescente, adulto, o pecado que leva um adolescente, um jovem para o inferno, leva o velho também. É a mesma coisa. Não existe categoria de faixa etária que pode ter determinados tipos de pecado. Não existe isso. Isso é mentira do diabo, para que você possa... Não é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. O jovem tem que andar nos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como a Bíblia ensina.
Aleluia. A Bíblia diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, já venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero, irmãos, que cada irmão que aqui está faça uma análise e cuidado com o falso positivo. Amém, Jesus.